Fala galerinha, beleza? Emerson na área. Hoje vamos falar das operações de frações, dando continuidade ao nosso curso de matemática básica. Antes da explicação, já clica no gostei, ativa o sininho, compartilha o vídeo no final e pega o bizu com macho véio, aluno! Dando continuidade ao nosso curso de matemática básica, hoje vamos para a segunda aula de frações. E o assunto é operações de frações. E vamos começar com a nossa adição e subtração de frações. Primeiro vamos tratar com denominadores iguais. Então é muito simples. Quando eu vou fazer soma e subtração de frações com denominadores iguais, basta eu repetir o denominador, e somar ou subtrair o numerador. Se liga aqui no exemplo. Eu tenho 2 sobre 15 mais 7 que divide 15 menos 6 sobre 15. Ou seja, eu tenho meus denominadores iguais em todas as frações. 15, 15 e 15. Como é que eu vou fazer para somar ou subtrair essas frações? Como o meu denominador, meus denominadores são iguais em todas as frações, eu vou repetir o denominador, que é 15, e vou somar ou subtrair o meu numerador. Exemplo, 2 mais 7 fica 9. Menos 6 aqui. Fazendo passo a passo para vocês entenderem, certo? E vou ter agora 9 menos 6, 3, que divide 15. Aqui, como eu tenho 3 sobre 15, eu poderia simplificar, né? Dividir por 3 em cima e dividir por 3 embaixo. Vou fazer aqui, dividir por 3 em cima. E por que eu vou dividir por 3 também embaixo? Quando eu tenho uma fração, se eu multiplicar ou dividir um valor que está no numerador, eu tenho que fazer a mesma coisa no denominador. Então, como eu dividi o numerador por 3, o 15, que é o meu denominador, também tenho que dividir por 3. E meu resultado vai ser 3 dividido por 3, 1, que divide 15 dividido por 3, 5. Resposta, então, 1 sobre 5. Com denominadores diferentes, aí a brincadeira já é um pouco diferente. Eu tenho aqui, ó, segunda situação, né? 2 que divide 4, mais 7 sobre 5, menos 6 sobre 10. Ou seja, eu tenho denominadores diferentes. O que eu vou ter que fazer com esses denominadores? Então, eu tenho que calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que são aqui no caso 4, 5 e 10. 4, 5 e 10. Então, eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 10. Como eu vou fazer isso aqui? Vou fazer pela decomposição simultânea desses números aqui em fatores primos. Como é que eu faço, macho velho? É só fazer o seguinte, ó. Coloco aqui, ó, 4, 5 e 10. Passa um tracinho aqui do lado e vou fazer aqui a minha divisão por números primos, né? Então, primeiro eu vou colocar aqui o 2, ó. 4 dá para dividir por 2? Dá. 4 por 2 é 2. 5 dá para dividir por 2? Não. Então eu vou repetir o 5. 10 dá para dividir por 2? Dá. 10 dividido por 2, 5. Porém, ainda dá para dividir por 2 aqui, ó. Esse 2 dividido por 2 fica 1. Repete o 5, que não dá para dividir, e repete o 5. Agora eu vou dividir por quanto? Por 5. 1 eu vou repetir. 5 que divide 5, 1. 5 que divide 5, 1. E para calcular o meu mínimo múltiplo comum,
basta eu pegar e multiplicar todos esses valores. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, meu mínimo múltiplo comum é 20. O que eu vou fazer agora com esse 20 que eu achei, que é meu mínimo múltiplo comum? Eu faço o seguinte, ó. Vou colocar aqui. Coloco o 20. E o que eu vou fazer agora para achar os meus novos numeradores, né? Na verdade, a gente acha frações equivalentes a essas aqui. 2 sobre 4, 7 sobre 5 e 6 sobre 10, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse 20 aqui, ó. Eu tenho que dividir pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. Exemplo, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 2, 10. Coloco o sinal de soma aqui agora. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 7, 28. E vou repetir aqui o meu sinal de subtração. Vou pegar agora aqui o 20 e o mesmo processo, né? 20 que divide 10, 2. 2 vezes 6, 12. Agora ficou bem simples. Vou colocar aqui meu denominador, que é 20. Aí eu faço aqui, ó, 10 mais 28, 38. 38 menos 12, 26. Posso fazer a mesma coisa, simplificar, né? Posso simplificar por quanto aqui? Posso dividir primeiro por 2 e por 2. Então vamos dividir por 2 aqui para ver quanto que vai ser o resultado. Divide por 2 o numerador. Tenho que fazer a mesma coisa no denominador. 26 que divide 2, dividido por 2, vai ficar 13. 20 dividido por 2, 10. Que é o resultado da minha soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Porém, agora eu vou ensinar um macete aqui para vocês, tá? Com apenas duas frações. Presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Macete do macho velho. Se liga aqui, ó. Vamos supor que eu tenha, né, no caso, 2 sobre 3 mais 3 sobre 5. Soma de frações com denominadores diferentes. Eu mostrei para vocês que primeiro tem que calcular o MMC, né? Que tirando o MMC de 3 e 5, 3 dividido por 3, 1. O 5 eu vou repetir. Divide por 5 aqui agora. 5 que divide 5, 1. Minha resposta é 3 vezes 5, 15, né? Então eu falei o seguinte. Colocava o 15 aqui. 15 que divide por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Mais 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Resposta, 19 sobre 15. Esse aqui é o meu método tradicional. Agora eu vou ensinar o macete, porém, apenas quando tiver duas frações. Exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 sobre 3 mais 3 sobre 5. A mesma fração. Como é que eu vou fazer aqui para achar o meu resultado? Ó? Eu pego esse aqui multiplicando em x. Ó. Esse que multiplica esse. 2 vezes 5, 10. Como é o sinal de mais, coloco mais aqui. Agora eu pego esse denominador e multiplico por esse numerador. 3 vezes 3, 9. E agora eu pego aqui os meus denominadores, ó, e multiplico. 3 vezes 5, 15, que é o meu denominador. Resposta, 19 sobre 15, que é a mesma resposta do método tradicional. Então, mostrei aqui um método tradicional e mostrei o macete. Porém, aprendam o método tradicional. O macete você vai utilizar com duas frações, certo? O método tradicional você vai usar com a quantidade de frações que tiver. 5, 10, 15. Aí você utiliza o método tradicional. E agora vamos falar um pouco sobre número misto. E o que vem a ser o número misto? Quando vocês visualizarem em alguma questão a seguinte situação: 4 1/3, 3 2/3,
O que é isso, professor? É bem simples, ó. Esse 4 aqui, eu chamo a minha parte inteira. E esse aqui, 1/3, eu digo que é a minha parte fracionada, é minha fração, certo? Então, 4 1/3 nada mais é que 4 mais 1 que divide 3, ou seja, é 1 inteiro mais uma fração. E nesse caso aqui eu já sei resolver. Eu tenho um denominador 1, que está embaixo do 4, e o denominador 3. E o MMC de 1 e 3 eu já sei que é 3. Eita, que esse 3 saiu aqui meio bagunçado. Então, como é que é o resultado disso aqui, ó? Quanto que vai ficar essa minha soma desse inteiro com essa fração? 3, que divide 1, que está embaixo do 4. 3. 3 vezes 4, 12. Coloco o sinal de mais. 3, que divide por 3, 1. 1 vezes 1, 1. Então, o resultado fica 13, que divide 3. Porém, eu vou ensinar aqui de uma forma mais rápida para a gente calcular um número misto. É bem simples, ó. Vocês já sabem que um número misto é um inteiro mais uma parte fracionada. Nesse caso aqui, minha parte inteira é o 3 e minha parte fracionada é 2 sobre 3. E como é que eu faço para calcular um número misto de forma rápida? Muito simples, ó. Esse denominador aqui, ó, multiplica a parte inteira e depois eu vou somar com o meu numerador. Como assim, ó? 3 que multiplica 3 é 9. E 9 somado, tá? Isso aqui é uma soma. E 9 que soma com 2 vai ficar 11. Então, minha resposta, 11 dividido por 3. Repetindo, tenho aqui 3 2/3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. Tudo isso dividido por 3. O numerador, o denominador se repete. E agora vamos falar da multiplicação de frações. Muito simples também. Muito simples. Multiplicação de frações. Como é que fica essa bagunça, professor? Eu tenho aqui, ó, 3 que divide 5, que multiplica, 2 que divide 3. Como é que eu faço para resolver isso aqui? Eu vou pegar o meu numerador de uma fração e multiplico pelo numerador da outra fração, ou seja, 3 vezes 2, 6. E faço a mesma coisa com o meu denominador. Esse denominador multiplica esse outro aqui. Ou seja, 5 vezes 3, 15. Numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. E eu posso simplificar essa fração, né? Eu tenho aqui 6 que divide 15, eu posso dividir por 3 aqui em cima. E se eu dividir por 3 o meu numerador, também tenho que dividir por 3 o meu denominador. Resposta, 6 dividido por 3, 2. E 15 dividido por 3, 5. Resposta da minha multiplicação da primeira fração. Vamos agora para o segundo exemplo. Eu tenho aqui 6 que divide 5, que multiplica 10 dividido por 4, que multiplica 8 dividido por 3. O que eu quero mostrar para vocês nessa segunda situação? É o seguinte, ó. Eu tenho aqui como simplificar alguns valores. Exemplo, esse 5 aqui eu posso simplificar por 10. Então, eu vou dividir aqui, ó, o 10 por 5, né? Dividir o 10 por 5, que a resposta fica 2. E como eu dividi esse 10 por 5, eu vou dividir esse 5 aqui também por 5. E minha resposta fica 1. Eu tenho também aqui, ó, o 4 com o 8, né? Eu vou simplificar também. O 8 eu posso dividir por 4, que minha resposta é 2. E esse 4 que eu divido por 4 e minha resposta é 1. E ainda tenho o 6 e o 3. Vou pegar esse 6 aqui, que dá para dividir por 3.
6 que divide por 3, resposta 2. E 3 dividido por 3, a resposta é 1. Agora ficou bem fácil. Eu vou pegar meus numeradores e vou multiplicar, né? Como é uma multiplicação, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E vou fazer a mesma coisa com o meu denominador. Como ficou os denominadores tudo com o valor 1, né? 1, 1 e 1, multiplicando 1 vezes 1 vezes 1, resposta é 1. Então, o resultado dessa minha multiplicação de frações é 8. Vamos agora para a última operação, divisão de frações. Então, vou mostrar duas situações para vocês aqui. A primeira é a forma tradicional, como é que tem que calcular a divisão de frações, e a segunda é no macete. Primeira situação, tenho 3 sobre 5 que divide 6 sobre 4. O que eu tenho que fazer? Eu vou repetir a primeira fração. Vou repetir a primeira fração, que é 3 sobre 5, e vou multiplicar. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Pelo inverso da segunda fração. Como assim? Repete a primeira fração, que eu já coloquei aqui, 3 sobre 5, e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Quem é a segunda fração? 6 dividido por 4. E seu inverso vai ser 4 sobre 6. E agora ficou muito fácil. Como eu já sei multiplicar duas frações, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Porém, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar. Ó. 3 que divide 3, 1. E 6 que divide 3, 2. Aí agora eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 4, 4. 5 vezes 2, 10. E agora eu posso simplificar também. Simplifico aqui por 2 e simplifico o denominador também por 2. Né? O que eu faço no numerador, eu faço no denominador. 4 dividido por 2, 2. E 10 dividido por 2, 5. Ou seja, é o resultado da minha divisão de frações. Então, mostrei a primeira situação, que é a forma tradicional, e agora eu vou para a segunda. A segunda forma, que é o macete, eu vou até copiar aqui do lado. Ó, tá? Eu tenho aqui, ó, 3 sobre 5, tudo isso dividido por 6 dividido por 4. Como é que vai ficar o resultado dessa fração? O resultado tem que dar igual a de cima aqui, né? Pelo método tradicional. Como tanto a primeira fração como a segunda são iguais, o resultado tem que ser igual a esse aqui de cima. Porém, ao invés de fazer tudo isso aqui que eu fiz na primeira situação, eu faço o seguinte, ó. Eu vou multiplicar as minhas extremidades, ou seja, 3 que multiplica 4, isso aqui vai ser o meu numerador. 3 vezes 4, 12. E vou multiplicar a minha parte interna. 5 vezes 6, resposta 30. Aí agora eu posso simplificar. Simplifico por 6 aqui em cima e simplifico por 6 o meu denominador. 12 que divide 6, resposta 2. 30 dividido por 6, resposta 5. Ou seja, o mesmo resultado da minha primeira situação. Recapitulando. Primeira situação, forma tradicional. Divisão de frações. Eu vou repetir a minha primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Isso aí é a minha forma tradicional. E no macete, eu multiplico as minhas extremidades, que vai ser o meu numerador, e multiplico a minha parte interna, que vai ser o meu denominador. Vamos agora
responder esse exemplo, como já sabemos calcular as operações de frações, vai ficar muito fácil de responder essa seguinte questão. Exemplo, 7 sobre 8 mais 1 sobre 5, que multiplica 10 sobre x. Menos 3 sobre 5, menos 1 sobre 9, que divide 4 sobre 18. O que a gente tem que lembrar para a gente resolver expressões numéricas? Nós sabemos que nós temos duas prioridades, né? A primeira prioridade é o seguinte. Primeiro nós temos que resolver os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Nesse caso aqui só temos parênteses, mas eu estou relembrando vocês aqui. E a minha segunda prioridade, ela é referente às minhas operações. Ou seja, primeiro eu vou calcular potência e raiz. Depois, multiplicação e divisão. E depois, soma e subtração. Sabendo disso, vamos responder aqui a questão. Então, eu tenho aqui, dentro desse primeiro parênteses, 7 dividido por 8, mais 1 sobre 5, vezes 10 sobre 3. Ou seja, eu tenho soma e multiplicação. Então, primeiro, eu tenho que resolver essa multiplicação. E como já sabemos, resolver multiplicação de frações, vamos fazer o seguinte. Vou repetir aqui o 7 sobre 8, mais, como é que eu faço para multiplicar? Frações multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, 1 vezes 10, 10. 5 vezes 3, 15. Fecho aqui o meu parênteses. Repito o sinal aqui de subtração e vamos para o segundo parênteses. Eu tenho sinal de subtração e divisão. Quem tem prioridade aqui? A divisão. Então, eu vou repetir essa minha primeira fração, que é 3 sobre 5, menos, e vou resolver aqui essa divisão. Como é que eu faço para resolver a divisão? Repito a primeira fração, que é 1 sobre 9, e multiplica o inverso da segunda. O inverso da segunda, esse 18 que está no denominador vai para o numerador, e o 4 vem aqui para o denominador. Continuando. Eu tenho agora aqui soma de frações com denominadores diferentes. Porém, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso simplificar aqui, ó. Esse 10 eu posso simplificar por 5, que 10 dividido por 5, a resposta é 2. E esse 15 aqui, dividido por 5, minha resposta vai ficar 3. E como é que eu faço para resolver agora a minha soma de frações com denominadores diferentes? Eu tenho que calcular o MMC, né? De 8 e 3. E o MMC de 8 e 3, fazendo aqui, ó, 8 e 3, divido por 2 primeiro aqui, que vai ficar 4 e 3. Continuo dividindo por 2, que dá 2 e 3, que por 2 fica 1 e 3. E agora eu divido por 3, né? Fica 1 e 1. Calculando o MMC, eu tenho que simplesmente agora multiplicar isso aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então já sei que o MMC entre 8 e 3 é 24. Como é que eu faço aqui agora? Lembrando, 24 divide por 8 e multiplica pelo numerador. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 7, 21. Vou repetir aqui o meu sinal de mais. E agora faço a mesma coisa aqui em relação a essa segunda fração. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 2, 16. Então vai ficar dessa seguinte maneira aqui o meu primeiro parêntese.
Vamos para o segundo. Tenho aqui a primeira fração, que é 3 sobre 5. Esse 3 aqui ficou bagunçado. Menos. E vou calcular agora aqui a minha multiplicação, né? Então, como que eu faço para calcular a multiplicação? Numerador com numerador, denominador com denominador. Porém, antes, eu posso simplificar. Esse 18 aqui dá para dividir por 9. 18 por 9, resposta 2. E esse 9 que divide 9, resposta 1. Resolvendo agora essa multiplicação, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. E eu fecho aqui o meu parêntese. Continuando. 21 mais 16, resposta 37, que divide 24. Resolvi aqui meu primeiro parêntese. Vamos para o segundo. Menos. Vou ter aqui, ó. O que eu posso fazer aqui ainda? Posso simplificar. Vou simplificar aqui esse 2 com esse 4. Ó. 2 que divide por 2, resposta 1. 4 que divide por 2, resposta 2. Como agora eu já fiz a minha simplificação, né? Já simplifiquei, eu vou calcular agora aqui a minha subtração dessas duas frações. E duas frações com denominadores diferentes. Eu tenho 5 no meu primeiro denominador e tenho 2 no denominador da minha segunda fração, né? Então, como que eu faço para resolver? MMC de 5 e 2, bem simples, ó. 5, primeiro eu vou dividir o 2, né? 2 dividido por 2, 1, e repete o 5. 5 dá para dividir por 5, e a resposta fica 1, né? E 2 vezes 5 é 10, que é o meu mínimo múltiplo comum. Como é que vai ficar aqui agora? Vou colocar o meu 10 aqui e vou fazer 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. Menos 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Continuando. 37, que divide 24, menos 6 menos 5, 1. 1 sobre 10, né? Então, menos 1 sobre 10. E agora, eu tenho aqui também uma nova subtração de frações e tenho que tirar o MMC de 24 e 10. Resolvendo aqui o MMC, que é o mínimo múltiplo comum de 24 e 10. 24 e 10. Divido por 2. 24 dividido por 2, 12. 10 dividido por 2, 5. Continuo dividindo por 2 aqui. 12 dividido por 2, 6. E o 5 repete. 6 dividido por 2, 3. E o 5 repete. Agora dá para dividir por quanto? Por 3, né? 3 dividido por 3, 1. E vou repetir aqui o 5. E agora só dá para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. Então, para eu achar o meu mínimo múltiplo comum, eu vou multiplicar todos esses valores, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, 120. Coloco aqui. 120. Para eu achar agora aqui o meu numerador, eu vou fazer 120 dividido por 24, resposta 5. E 5 vezes 37, quanto que vai dar? Vamos fazer aqui, ó. 5 vezes 7, 35. Vai 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Então, resposta 185 aqui. Menos 120 dividido por 10, resposta 12. 12 vezes 1, 12. E agora ficou bem simples. 120 é meu denominador e no meu numerador fica 185 menos 12. E 185 menos 12, resposta 173. Ou seja, o resultado dessa minha expressão numérica, que é soma de frações, multiplicação de frações, desse exemplo aqui acima, é 173, que divide 120. Então, na aula de hoje, tratamos as operações sobre frações, né? Operações de frações,
Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aquele like, ativa o sininho, compartilha o vídeo para fortalecer o canal e pega o bizu com macho véi, aluno!